Olá, diletos amigos do grupo Parabiapina. Eu sou o Jonathan Alberto e hoje irei abordar o seguinte tema: por que mulheres não podem ser padres? Primeiramente, eu citarei aqui as falácias e depois eu responderei uma a uma, ok? Primeira falácia: Jesus só escolheu apóstolos homens. É verdade, mas fez isso por causa do contexto social daquela época. Seguinte falácia: homens e mulheres são iguais diante de Deus. Portanto, não é qualquer motivo razoável que impeça o acesso das mulheres ao sacerdócio. Outra falácia: a igreja exclui as mulheres das posições de maior representatividade. Devemos lutar pelos nossos direitos. E a última falácia, diletos amigos, na igreja primitiva havia diaconisas. Por que não podemos ser diaconisas hoje em dia? Respondendo à primeira falácia, porque na época Jesus escolheu apóstolos homens, porque isso era causa do contexto social daquela época. Porém, Jesus ele não ligava para conversões. E nos evangelhos vemos poucas referências às tradições humanas, pois ele se sentava na mesa com prostitutas impuros. Ele curava aos sábados e ele praticamente ele chamava de sepulcros caiados os mestres daquelas religiões, como os fariseus e os mestres da lei. E, além dos mais, havia sacerdotisas nas religiões pagãs antigas. Por exemplo, as virgens avatares de Roma que mantinham fogo aceso nos templos. Se Jesus estivesse preocupado com a mentalidade da sua época, teria escolhido mulheres sacerdotisas. A outra falácia, diretos amigos: homens e mulheres são iguais diante de Deus. Portanto, não é qualquer motivo razoável que impeça o acesso das mulheres ao sacerdócio. Sim, direto amigo, porém, Cristo era homem e não por acaso formou um clube do Bolinha com os apóstolos. Afinal, o sacerdote, imagem de Cristo, tem a igreja por sua esposa. A Bíblia chama a igreja de esposa de Cristo. Como um sacerdote poderia ter a mesma relação matrimonial com a igreja? A masculinidade é, portanto, condição fundamental para que uma pessoa possa representar o Filho de Deus na Terra, exercendo as mesmas funções que ele exercia. São João Paulo II também disse que, se sacerdócio servisse para exaltar a dignidade de alguém, Jesus teria ordenado sua própria mãe, que, abaixo de Deus, é a figura mais importante do cristianismo. Se nem Maria Santíssima recebeu a missão do sacerdócio, fica evidente que não se trata de discriminação. A outra falácia: a igreja excluiu as mulheres das posições de maior representatividade. Devemos lutar pelos nossos direitos. Sim, lutar pelos nossos direitos. Representatividade. Isso remete a qual movimento? Direitos. Sacerdócio não é um direito. É bom lembrar que um dos principais ensinamentos de Jesus foi estar na igreja com o desejo de servir, não de alcançar reconhecimento. Dizer que tornar-se membro do clero é uma promoção faz parte da mentalidade de clericalismo, de quem pensa que a dignidade da igreja está somente com os clérigos. Isso é desprezar a importância dos leigos na igreja. São Francisco de Assis, por exemplo, nunca foi padre. É uma das personalidades mais relevantes da cristandade. Quer poder? Vá caçar em outras bandas. Apesar de muita gente praticar o contrário, a igreja não é lugar para alpinismo espiritual, pois o sacerdócio não é um poder, mas um serviço. As mulheres devem seguir os passos de Madre Teresa de Calcutá, religiosa, e da doutora Zida Arnes, médica, esposa e mãe. Entre outras santas, Santa Catarina de Sena, Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresinha do Menino Jesus e Nossa Senhora Mãe Santíssima, que ela está, somente abaixo de Deus da Santíssima Trindade, certo? A outra falácia: na igreja primitiva havia diaconisas. Por que não podemos ser diaconisas hoje em dia? Queridos amigos, em uma de suas cartas, São Paulo refere a diaconisa Febe, 1 Romanos 16, versículo 1. Mas não é equívoco pensar que as diaconisas exerciam funções equivalentes àqueles diáconos que exercem atualmente.
Os trabalhos das diaconisas é igual freiras, sim. Tem uma diaconisa, né, que, como explica o Santo Epifânio em seu célebre Panário, que a categoria das diaconisas existentes na igreja não foi destinada a cumprir funções sacerdotais ou outras similares. As diaconisas são chamadas a salvaguardar a decência que se impõe no tocante ao sexo feminino, seja as mulheres afetadas por alguma enfermidade ou vítimas de violência, seja intervindo todas as vezes que se trate de descobrir o corpo de outras mulheres, a fim de que o desnudamento não seja exposto aos olhares dos homens que executam as santas cerimônias. As diaconisas, elas fazem esse trabalho para era proteger as mulheres perante aos homens, para não poder fazer isso, para não ter assédio. Em 2000 anos de história da igreja, uma mulher jamais foi ordenada sacerdote, ao menos de forma válida. E essa restrição não existe porque a igreja acha que as mulheres são menos santas, menos inteligentes ou menos capazes do que os homens, mas sim porque é fiel às escrituras, à sagrada tradição herdada dos apóstolos. Atacar a impossibilidade da ordenação de mulheres é, no fundo, negar a tradição, a ação do Espírito Santo na condução da igreja sobre questões de fé e moral. Quem insiste a atacar essa determinação comete pecado de heresia, pois a declaração oficial do Papa São João Paulo II possui caráter universal, infalível e definitivo. Ele diz: declaro que a igreja não tem absolutamente a faculdade de conferir a ordenação sacerdotal às mulheres, e que esta sentença deve ser considerada como definitiva por todos os fiéis da Igreja. E o Papa Francisco reafirmou esse ensinamento em 2013, após a Jornada Mundial da Juventude, durante seu voo de regresso a Roma. Então, as menininhas podem chiar à vontade, mas no seminário só entra homem. É mais fácil o homem engravidar do que a igreja aprovar a ordenação sacerdotal das mulheres. É só isso, meus amigos, que a Virgem interceda pelos sacerdotes, porque ela é a mãe dos sacerdotes, e os sacerdotes tem Cristo, né, e a Santíssima Igreja como sua esposa. Só isso, amigo. Espero que esse ensinamento vocês tenham aprendido. Salve Maria e salve Roma.